Olá, chegamos hoje ao capítulo 8 de Gênesis. É um momento, uau, de grande virada. O dilúvio acabando, as águas baixando e Noé prestes a sair da arca, né? Vamos explorar juntos esse recomeço. A gente vai usar como base aqui as Bíblias de Estudo Holman e a Nova Almeida Atualizada, a NAA, que sempre ajudam com detalhes do texto, cronologia, essas coisas. A ideia aqui é assim, desvendar os pontos cruciais, sabe? Deus agindo para secar a terra, os sinais que Noé manda para ver como tá lá fora, a espera toda, a saída da arca, né? E o primeiro altar. Além, claro, daquela promessa de Deus que muda tudo. Bom, vamos mergulhar nisso. O capítulo já começa forte. Lembrou-se Deus de Noé. 8:1. Essa expressão lembrou-se Deus não é que ele tinha esquecido como a gente esquece as chaves, né? Deve ser algo mais como Deus começando a agir de acordo com um plano, uma promessa, talvez. O que você acha? Exatamente, é uma ótima leitura. No contexto bíblico, quando lemos que Deus se lembrou, quase nunca é sobre esquecimento. É mais um jeito de dizer, agora é o momento da ação divina. Deus intervindo, sabe? Cumprindo o que ele prometeu ou a aliança que fez. A gente vê isso muito claro lá em Êxodo, né? Quando Deus se lembrou da aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e aí age para tirar o povo do Egito. Aqui é a mesma coisa. Deus age para reverter o dilúvio, fiel à promessa de preservar Noé e tudo que estava na arca. Interessante essa conexão com a aliança, faz sentido. E logo em seguida, no mesmo versículo 1, diz que Deus fez passar um vento sobre a terra para secar as águas. A palavra aí, ruach, em hebraico, ela não tem um peso especial. Não é a mesma palavra lá do comecinho de Gênesis da criação. Bem observado, é exatamente essa palavra, ruar. E ela pode significar vento, fôlego ou espírito. A conexão com Gênesis 1, verso 2 é quase certa, assim. Lá, o ruar de Deus, o Espírito, pairava sobre as águas na criação. Aqui, um ruar divino age sobre as águas do dilúvio. Isso sugere, assim, um tema forte de recriação, de restauração, né? Depois daquela desconstrução toda do dilúvio, Deus está começando a ordenar as coisas de novo, usando um elemento que remete ao próprio início. Esse vento é o gatilho para a água começar a baixar. Nossa, então não é só um vento comum. É um ato divino com ecos da criação mesmo. Poderoso. E como foi esse processo? Como as águas baixaram? O texto descreve de um jeito bem gradual. Primeiro, as fontes do abismo e as comportas do céu foram fechadas, 8.2, ou seja, parou de entrar mais água. Aí sim, as águas começaram a baixar, pouco a pouco, durante 150 dias, 8.3, e no fim desse período, a arca finalmente encontra um lugar para parar, para repousar. E onde ela parou exatamente? Fala nos Montes de Ararat, 8.4. Eu sempre imaginei aquele Monte Ararat, sabe? O pico famoso. Ah, sim, é um pensamento comum. Mas as Bíblias de estudo, como a Holman, explicam bem. Ararat aqui é mais uma região montanhosa, bem ampla. Correspondia ao antigo reino de Urartu, ali onde hoje é a Turquia Oriental, Armênia. Usou em algum lugar alto dentro dessa região, não necessariamente no monte que hoje tem esse nome. O texto até dá a data certinha, dia 17 do 7º mês. Entendi. Uma cordilheira. Faz mais sentido mesmo. Mas mesmo com a arca parada, ainda tinha muita água, né? Não dava para ver a terra ainda. Correto. A arca estava lá, firme, mas a água ainda estava alta. O texto diz que só no primeiro dia do 10º mês é que os cumes das montanhas mais altas começaram a aparecer, 8.5. Foi um processo lento, dá para ter uma ideia da dimensão do dilúvio, né? Nossa, imagina a cena. Ver os picos surgindo deve ter sido um alívio. E aí Noé começa a agir, né? A investigar se já dava para sair. 40 dias depois de ver os cumes, ele abre a janela, 8.6, e solta um corvo. Por que um corvo? Parece uma escolha curiosa. Olha, pensando bem, foi uma escolha bem prática. O corvo é um bicho super resistente, né? Come de tudo, onívoro,
Poderia, por exemplo, se alimentar de carcaças que estivessem boiando, como a Ruman sugere. Ele não precisava de terra seca e planta logo de cara. O texto diz que ele ia e voltava, até as águas secarem. Essa capacidade dele de ir e vir sem voltar para a arca de vez era um sinal para Noé. Indicava que, olha, o mundo lá fora está mudando, mas talvez ainda não está, digamos, 100% pronto para todo mundo. Faz sentido. Um teste inicial com um animal mais casca-grossa, digamos assim, mas o teste mesmo, o decisivo, foi com a pomba. Ele manda uma vez, ela volta porque não achou onde pousar 8.89. Exatamente. A pomba é diferente, precisa de lugar seco, limpo para pousar. E come mais semente, planta. Na primeira vez, nada. Ela volta para a arca. Sinal claro para Noé. Ainda tem muita água cobrindo tudo. Aí ele espera mais 7 dias, interessante esse padrão de 7 dias, né? E manda a pomba de novo. E aí vem a cena. A pomba volta no fim da tarde com uma folha nova de oliveira no bico 811. Gente, aqui fica bom demais. Uma folhinha, mas que significa tanto. Ah, é fascinante. A quantidade de significado nessa folhinha é enorme. Primeiro, era uma folha nova, recém-tirada. O hebraico taraf indica algo fresco mesmo. Isso provava que a água não só tinha baixado para descobrir as árvores, mas que a vida vegetal estava recomeçando, brotando de novo. E era de oliva, a oliver, né? Símbolo de resistência, de vida longa. Já naquela época, era associada à paz, à normalidade, à restauração. Essa folhinha se tornou, e é até hoje, um símbolo universal de paz, de esperança, de recomeço depois da destruição. Era a prova concreta que Noé precisava. Nossa, um sinal de vida no meio daquela desolação toda. Incrível. Mas mesmo assim, Noé ainda espera mais 7 dias para mandar a pomba pela terceira vez. 8:12. Que paciência! Pois é. Essa calma, esse método dele é notável. Na terceira vez, a pomba foi e não voltou mais. A mensagem era clara. Ela achou onde ficar lá fora. Tinha terra seca, tinha comida. Teste concluído. A terra estava pronta. Aí a gente tem a cronologia final, né? Os versículos seguintes detalham bem quando exatamente a terra ficou seca de verdade. O texto dá 2 datas importantes. Já no ano 601 da vida de Noé, no primeiro dia do primeiro mês, Noé tira a cobertura da arca, talvez só uma parte, né? E vê que a superfície da terra estava seca, 8:13. Mas, atenção, isso não quer dizer que o chão estava firme, sem lama, pronto para andar. A secagem completa mesmo só aconteceu mais tarde, no dia 27 do segundo mês, 8:14. Aí sim a terra estava pronta de verdade. Percebe-se um cuidado para não sair correndo, né? E quanto tempo durou tudo isso dentro da arca? Desde que começou a chover até essa secagem final. Olha, a Bíblia NA faz as contas, comparando as datas lá de Gênesis 7 e 8. O cálculo dá mais ou menos 370 dias. Um pouco mais de um ano solar. Nossa, 370 dias, um ano inteiro trancado na arca com a família e todos aqueles bichos. Imagina a expectativa. Pois vem. E aí, finalmente, depois dessa espera toda, dessa confirmação, vem a palavra de Deus. Ele fala direto com Noé, 8:15 e 17. Se não me engano, é a primeira vez que Deus fala com ele de novo desde antes do dilúvio começar, né? É mesmo. Correto. Ao Roman até destaca isso. A última ordem direta tinha sido lá em Gênesis 7, antes de entrar na arca. Esse novo comando divino marca o fim do juízo e o começo oficial da nova era. É um momento de transição chave, selado pela palavra de Deus. E a ordem para sair vem junto com uma bênção, uma missão. Para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. 8:17. Isso me soa familiar. Parece com algo lá do início. Com certeza. Se a gente conectar os pontos, essa ordem é quase igual à bênção da criação original, tanto para os animais, lá em Gênesis 1:22, quanto para a humanidade em 1:28. É um chamado claro, ok, vamos retomar o plano, segunda chance para a vida na Terra florescer sob a bênção divina. E a saída da arca é descrita de forma organizada, né? Noé, a família e depois os animais, cada um na sua espécie, 8, 18 e 19.
tudo em ordem, finalmente em terra firme. E a primeira coisa que Noé faz? A primeira atitude registrada dele depois de sair. Constrói um altar ao Senhor. 8:20. Antes de tudo, isso diz muito sobre ele, né? Absolutamente. É um ato profundo. Antes de pensar em casa, em explorar, a prioridade é adorar. Ele levanta um altar, o primeiro altar que a gente lê sobre depois do dilúvio, e oferece holocaustos. O holocausto, olá em hebraico, era aquele sacrifício em que o animal era todo queimado. Simbolizava dedicação total, gratidão pela salvação e, talvez, busca de reconciliação depois do juízo. E ele usa especificamente animais limpos, né? De todo animal limpo e de toda ave limpa. Essa ideia de limpo e impuro já existia antes da lei de Moisés, então? Essa é uma pergunta ótima que o texto levanta. A lista detalhada do que era limpo ou impuro para comer ou sacrificar só vem bem depois, com Moisés, lá em Levítico e Deuteronômio. Mas Gênesis 7 já mostra Deus mandando Noé levar para a arca 7 pares dos animais limpos e só um par dos impuros. Isso indica que sim, alguma noção dessa diferença já existia. E o motivo de levar mais limpos era, provavelmente para ter o que sacrificar, como aqui, sem acabar com a espécie logo de cara, né? Oferecer animais limpos era um ato de reverência, seguindo um padrão divino que Noé já conhecia. Entendi, então já havia uma preparação para isso e Noé sabia o que fazer. E como Deus reage a essa adoração? O texto fala de um jeito sensorial, né? O Senhor cheirou o suave cheiro ou aroma agradável. O que isso quer dizer na prática? É uma linguagem antropomórfica, né? Atribui uma ação humana a Deus para explicar uma verdade sobre ele. Esse aroma agradável, reá, nishuash, em hebraico, não é sobre um cheiro literal que agradou o nariz de Deus, digamos assim. É um símbolo de que ele aceitou o sacrifício. É uma expressão comum nos textos sobre sacrifícios. Lá em Levítico aparece bastante. Indica que a oferta de Noé, feita com fé, com gratidão, com obediência, foi bem recebida por Deus. Foi a atitude do coração de Noé que subiu a Deus de forma agradável, então a adoração de Noé é aceita. E a resposta de Deus, que ele diz em seu coração, é um dos pontos mais uau, talvez até meio desconcertantes do capítulo. Ele promete nunca mais amaldiçoar a terra por causa do homem, 8:21. Só que a razão que ele dá parece ser justamente o problema original, porque a imaginação ou o íntimo do coração do homem é má desde a sua meninice. Peraí. Ou por natureza. Mas isso não foi o motivo do dilúvio lá em Gênesis 6. Parece uma reviravolta. É exatamente essa tensão que torna a passagem tão profunda. Revela muito sobre a graça de Deus. Não é bem uma contradição, mas uma mudança na abordagem divina, sabe? Deus não está dizendo, agora a humanidade melhorou. Pelo contrário, ele reafirma a realidade dura. A inclinação para o mal está lá, no fundo do coração humano, desde cedo. O dilúvio, mesmo sendo justo naquele contexto, mostrou uma coisa: nem a maior catástrofe do mundo consegue tirar o pecado do coração humano. A geração seguinte vai herdar a mesma natureza. Então a razão para Deus prometer não mandar mais um dilúvio não é porque o homem ficou bom, mas apesar de ele continuar inclinado para o mal. É uma decisão que parte só de Deus, da graça dele. Ah, entendi. Quer dizer, a solução de Deus não seria mais ficar destruindo tudo de tempos em tempos, mesmo que o mal continue. Qual é a alternativa que ele coloca no lugar, então? A alternativa é a promessa de preservação, de estabilidade. Está lá no versículo 22 de forma linda. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e colheita, frio, calor, verão e inverno, dia e noite. Deus se compromete a manter a regularidade dos ciclos da natureza, aquilo que sustenta a vida no planeta. Isso cria uma base de ordem, de previsibilidade para o mundo depois do dilúvio. É um pacto de Deus com a própria terra, com toda a criação. Uma garantia de que, apesar do pecado humano, vai haver um ambiente estável para a vida continuar e para o plano de Deus se desenrolar na história. É uma demonstração incrível de paciência, de compromisso de Deus com o que ele criou. Uau! Que capítulo denso! Recapitulando rapidinho.
A gente viu Deus agindo por causa da sua promessa, lembrando-se, o ruach divino começando a restauração, a espera enorme na arca lá em Ararat, os testes com o corvo e a pomba e o símbolo lindo da folha de oliva. Depois a saída organizada, após um ano inteiro, a prioridade de Noé em adorar com o altar e os sacrifícios que Deus aceita, e essa promessa fundamental, cheia de graça, de Deus sustentar a ordem do mundo, mesmo sabendo da nossa inclinação para o mal. Mais que o fim de uma catástrofe. É o restabelecimento da ordem, a reafirmação do propósito de Deus para a vida que vai ficar ainda mais claro com a aliança no capítulo 9 e, principalmente, é uma janela para a gente ver a profundidade da graça e da paciência de Deus. Deus passa a lidar com a realidade do pecado humano não mais com destruição total, mas com o compromisso de preservar, de dar continuidade. E isso deixa a gente pensando, né, como é que essa firmeza da promessa de Deus, essa garantia dos ciclos da natureza lá em 8:22, contrasta com o caos total do dilúvio que veio antes. O que essa mudança radical de juízo implacável para a promessa de sustento, mesmo sabendo que a gente continua falhando, revela sobre a relação de Deus com o mundo e com a gente a partir dali. É algo para gente mastigar um pouco, né?